Quero compartilhar aqui algo poderoso. Eu queria falar aqui sobre Colossenses. Eu gostaria de falar sobre os deveres da família. Eu não sei se você sabe, tem certas palavras que a gente não pode falar porque é gravado. Mas eu não sei se você sabe, a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. E se esse mundo ainda não foi totalmente destruído, em termos de valores, princípios, todas essas coisas, é por conta da igreja ainda. Você pode ter certeza. É por conta da família que Deus estabeleceu. E eu gostaria de compartilhar aqui algo sobre a questão de Colossenses, capítulo 3. Quando você lê a Bíblia, é muito importante você entender o contexto que foi escrito, aquele contexto. Colossenses foi escrito por Paulo. É muito importante você entender porque Paulo escreveu aqueles 4 capítulos para a igreja de Colossenses. A igreja de Colossenses, meus irmãos, era uma igreja que Paulo teve alguns tipos de relatos, que essa igreja começou, por conta de falsos ensinamentos, essa igreja começou a praticar coisas erradas, que não tinha nada a ver com Deus, dentro do casamento, dentro em relação à criação de filhos. E por conta desses ensinamentos errados, ou por conta dessas práticas erradas, o que aconteceu com a igreja de Colossenses? Ela foi definhando na fé, esfriando na fé. O pior sintoma, o sintoma mais grave de um homem, de uma mulher de Deus que teve uma experiência com Deus, é quando ele se afasta totalmente da igreja. É quando realmente o sangue não flui, é quando realmente o cara está morto, está na UTI, ele não tem nem força de vir para a igreja. E a palavra de Deus fala que tudo isso aconteceu lá na igreja de Colossenses por conta de uma pressão cultural. E é interessante que isso acontece no nosso meio. Hoje a gente vive uma pressão. Hoje você falar que você é pela família, vai falar que você é um retógrafo, vai falar que você é como que eu posso dizer, um velho, que você passa, que você, sabe, esses termos todos. Simplesmente você falar que você é pela família. Se você falar então, meu filho, se você chegar lá no seu trabalho, que você quer casar, e falar, olha, os meus filhos só vão casar depois que terminar a faculdade. Você vai falar, pelo amor de Deus, isso é coisa antiga, primária, pelo amor de Deus, a cultura é outra. O que é isso? São pressões da cultura. Então, se um jovem hoje vai lá para a escola, chega na faculdade e fala assim, eu quero estudar, meu pai está pagando minha faculdade, que a maioria eu acho que os pais deveriam fazer, eu estou estudando, mas você vê que os filhos eles não conseguem se dedicar aos estudos, porque tem aquela pressão que não quer que você estude, principalmente os jovens. Eles querem que, na verdade, você vai viver algo que é ensinado para os jovens. E você pode ter certeza, tudo isso é planejado para que a família cristã, a igreja, de alguma forma, seja destruída. E aí você vem para a igreja, o que acontece? Você traz esses valores que muitas vezes esfria a fé, esses valores que, na verdade, não tem nada a ver com Deus, e você quer viver isso aqui dentro da igreja. E Deus não abençoa esse tipo de coisa. Por mais que muitas vezes as pessoas me abençoa, não tem como abençoar. E eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente sobre os deveres da família. E Colossenses fala isso, os deveres da família. Lembra, Paulo ensinou isso aqui, por quê? Porque ele estava percebendo que tinha pessoas que estavam praticando coisas que não tinham nada a ver com Deus. E eles não sabiam, e Paulo começou a ensinar, e ele falou a importância, e ele falou qual é a motivação correta para que você viva dessa forma. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, verso 18 até o 22. Esposa, sede submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não tratai com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas de singeleza de coração, temendo ao Senhor. Até aqui. Irmãos, aí depois eu vou explicar. Mas isso é interessante, isso é um princípio para um homem casar, aqui é a base para uma mulher casar, aqui é a base para você crescer profissionalmente, porque a sua liderança, o que o seu filho vai viver nesse mundo, às vezes distorcidos,
Na verdade, o que vai sustentar ele é o casamento. É você, pai e mãe, que vai ensinar alguns valores. E aqui ele começa falando aqui ele fala de um casal. Falando aqui, ele fala que da função de uma mulher e da função de um marido, antes de ter filhos. E ele começa falando aqui, né, no verso 18, que eu gostaria de compartilhar com você. Qual que é o dever você como esposa, qual é o seu dever? O seu dever não é fazer somente comida, por mais que você cozinhe melhor que seu marido. Mas esse não é o seu principal dever. A sua principal responsabilidade também não é. Então, eu não vou entrar nesse mérito, porque como eu falei de manhã, eu não quero fazer o curso de casais aqui, e nem criação de filhos. Mas eu preciso dar uma pincelada nisso aqui, só para você entender um princípio, para que você tenha uma vida, um casamento bem sucedido. É interessante que se você colocar esses princípios em prática na sua vida pessoal, você vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. E aí ele começa falando da esposa. Esposa, submeta ao seu marido. E aí o que acontece? Aí começa, porque, deixa eu falar uma coisa para você. Aí tem aquelas coisas que é desvirtuadas. Infelizmente, o marido acha que submissão, ou muitas vezes a mulher acha que a questão de submissão tem a ver com inferioridade. E às vezes o homem, por ignorância, porque também não teve um pai que ensinou, ele acha que a mulher submeter ao marido tem a ver que a mulher é inferior ao marido. Meu Deus do céu, meus irmãos. Se existe uma pessoa inferior, não é o homem. Depois eu vou explicar aqui uns contextos, mas não é o homem, em todos os aspectos. E se você perceber, a mulher ela tem condição de empreender até mais que o marido. Olha aí. Mas o que a sociedade fala? Não, que submeter esse homem. E aí o que acontece? Às vezes o homem tem esse conhecimento por conta de ignorância. Por isso que Paulo teve que falar, submeta ao seu marido. E a questão aqui de submeter, meus irmãos, tem a ver com o quê? Com você, na verdade, conquistar ou construir a mesma coisa que o marido. E o que fala lá em Gálatas 3, verso 28? Abre lá rapidamente. Então, submissão não tem nada a ver com inferioridade. Tem a ver com uma função que precisa ser exercida dentro do lar. Assim como nós temos muitos empresários no nosso meio, assim como você, empresário, precisa ter vários funcionários que submeta a sua direção, para que vocês, na verdade, conquistem a mesma coisa. O final que a empresa crescendo, teoricamente falando, todo mundo vai ganhar mais. O PLR vai ser gordo para todo mundo. E aí ele fala que a primeira coisa em relação à esposa, submeta ao seu marido. Então, submissão aqui ao marido tem a ver com o quê? É com você submeter ao seu marido, e você entender, e o marido entender, que vocês estão construindo, edificando a mesma coisa. E aí o que fala lá em Gálatas capítulo 3? Diz-arte que não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós, pois todos vós sois um em Cristo. Então você percebe que existem princípios na palavra de Deus, esses princípios, um princípio na verdade está associado, está ligado a outro princípio. Só existe uma forma de você submeter ao seu marido, quando você e o seu marido entenderem que vocês são o mesmo, tem o mesmo alvo, o mesmo compromisso. Jamais tem como você submeter a um homem que na verdade está buscando coisas que você não deseja. A palavra de Deus fala que isso é divisão, a palavra de Deus fala que isso não prospera, mas infelizmente nós temos casais que vivem nesse princípio, é o homem remando para um lado e a mulher remando para o outro. Então, questão de submissão aqui, que nós precisamos entender, digamos que muitas vezes acontece, que é o mais comum, aí chega o marido, aí vai lá e compra um tênis de R$2.800 do Nike Air Jordan, e ele nem fala para a esposa, e a esposa vai lá depois e compra um Havaiana de R$75, e o marido fica lá, pelo amor de Deus, como você compra isso? Você não está vendo a questão financeira, você não compartilhou comigo porque eu sou macho alfa. Isso não é submissão, meus irmãos, isso chama-se tolice. Tolice. Mas por conta disso você vai deixar de submeter ao seu marido? Não. E aí eu quero falar depois do princípio, por que nós precisamos continuar submetendo. Mas lembra, submissão sempre está associado àquilo que vocês estão buscando e edificando. Por exemplo, tem gente que, não existe nenhum versículo na Bíblia que fala que o homem tem que administrar o dinheiro do lar. E eu jamais vou falar isso para você.
Então você imagina, você casa, você é um cozinheiro, fez curso de culinária, um cozinheiro de mão cheia. E a sua esposa fez um PhD, pós-graduação em finanças, formada em contabilidade, todas essas coisas. Aí você vai administrar o dinheiro? O que vai acontecer com as suas finanças? A única função que a palavra de Deus é muito clara em relação à esposa, o que é? Submeta a ele. Mas essa submissão tem a ver com o quê? Tem a ver com vocês edificarem e buscarem a mesma coisa. Nós estamos conquistando a mesma coisa. Mas o que pode acontecer dentro do casamento? Às vezes vocês, para buscarem a mesma coisa, às vezes o marido tem a visão que é de uma forma, e a mulher tem a visão que é através de outro caminho. Mas nessa hora, quem que tem que tomar a decisão? São os dois. E é interessante que tudo isso os seus filhos precisam ver. Porque é dessa forma que nós vamos ter homens e mulheres maduros, emocionalmente e financeiramente falando. Porque a geração que nós temos hoje de jovens e adolescentes, são gerações que, na verdade, seus grandes referenciais são pessoas que não conquistaram nada. São pessoas que não querem nada. E eles que são referenciais, ainda ficam questionando os pais. E aí, o que ele está falando? Submeta. Então, por exemplo, o que acontece que a mulher deveria fazer? Digamos que eu quero comprar um apartamento, eu quero mudar de apartamento, eu vou falar com a minha esposa. Porque toda decisão eu falo com a minha esposa. Tudo, meus irmãos, tudo. Eu ensino aquilo que eu vivo, de acordo com a palavra de Deus. E dou conselhos, mas cada um pode fazer do jeito que quer. Então, por exemplo, eu vou tomar uma decisão, olha, preciso comprar uma casa, vamos comprar tal, não sei o quê. Falo com a minha esposa. Aí eu falo assim, olha, como eu que administro aqui as finanças, a gente vai precisar fazer algumas mudanças. Nós não vamos poder gastar como nós estávamos gastando, nós vamos provavelmente ter que vender o nosso carro e comprar um carro inferior para investir no apartamento por conta de juros. Tá? Tudo isso está falando com a esposa. Mas pelo amor, eu não queria trocar de carro, eu não queria deixar de usar aquele salão. Não, agora você vai poder ir no salão toda semana, você vai ter que ir no salão a cada 15 dias. Por que eu estou conversando com a minha esposa? Por que eu estou conversando com ela? Porque, na verdade, nós estamos buscando a mesma coisa. E a submissão da mulher tem a ver com aquilo que vocês estão conquistando, certo? É isso, aí que você está a questão da submissão. E aí a mulher quer uma coisa, eu falo assim, olha, temos que tomar a decisão. Eu não vou falar qual a decisão que eu tomaria com a minha esposa, porque você que tem que dizer com o seu marido e com a sua esposa. Mas depois que tomar uma decisão, quem que tem que comunicar para os filhos a decisão que foi tomada? É o homem. E eu falo assim, é o seguinte, por quê? Irmãos, por exemplo, lá na minha casa, a questão financeira, quem administra sou eu. Mas quem negocia as coisas é minha esposa. Então as pessoas às vezes querem negociar alguma coisa comigo, eu não vou falar, olha, eu vou falar com a minha esposa, depois eu converso com você. Mas eu falo, deixa eu pensar, que depois eu converso com você. E vou. E eu falo com a minha esposa, porque isso, pelo amor de Deus. Lembra que eu falei para você? Perante Deus, vocês são a mesma pessoa. Agora, na hora de tomar a decisão, na hora de comunicar às pessoas, é o marido que tem que falar. É o pai que tem que falar para os filhos, olha, nós tomamos uma decisão, nós queremos comunicar vocês. Nós estamos comprando um apartamento maior, vamos precisar vender o carro, aquela viagem para a Disney que nós iríamos fazer, nós não vamos fazer, mas vamos Beto Carreira agora. O homem, não, mas não concordo. Não é questão de concordar. Depois você vai entender qual a função do filho. E o filho, nessa hora, o filho tem que estar pelejando e trabalhando para conquistar aquilo que o pai estabeleceu e a mãe estabeleceu como alvo. Mas ele tem decisões para opinar, como minha filha opina com 9 anos de idade. Eu não quero abrir mão de viagem, eu não quero abrir mão. Não, por conta. E aí vai ter que obedecer. O que é isso? Chama-se submissão. E é interessante que os seus filhos precisam ver o seu marido falar, sem você interromper ele. Porque qual que é a questão que nós vivemos numa geração? É onde as mulheres elas têm opinião forte e tem que ter opinião. Lógico que tem que ter opinião, mas ela não precisa tirar a virilidade do homem, tirar a oposição do homem. No quarto vocês decidem o que vão fazer. Se vai comprar, se não vai, se vai alugar, se não vai. Mas na hora de falar com os fornecedores, tudo isso, você fala, é isso. Você que vai falar como homem. Você está mostrando a sua postura. Então, a questão de submissão é um princípio, uma função dentro da estrutura do lar. O que Paulo estava falando. Porque as coisas estavam acontecendo. Era a mulher lá negociando, era a mulher comprando, o homem estava sabendo. Era isso que ele estava falando. Então, e outra coisa, não confunda a submissão com escravidão.
Submissão, na verdade, é uma função que precisa haver dentro do casamento para que o casamento prospere. Não vai haver prosperidade num casamento onde só existe um homem e uma mulher que não submete. Essa é a principal função da mulher, submissão. Aí depois vem, a submissão à esposa ao marido é uma ordem divina. A submissão da esposa ao marido é uma atitude espiritual. O que vai lá no verso 18? Coloca no verso 18. Gálatas 3,18. Submeta ao seu marido como convém no Senhor. O que o Senhor está falando? Submeta ao seu esposo como eu espero, como convém ao Senhor. Mas toda a submissão também, meus irmãos, ao marido, ela não é absoluta. Você não tem que submeter. Por isso que é muito importante você conhecer a palavra de Deus. Por isso que é muito importante você conhecer a Deus. Mas a questão de submissão, por que ela não é absoluta? Porque você tem que seguir o seu marido quando o marido segue ao Senhor. Porque é incoerência da sua parte falar que submete todas as vontades de Deus e não consegue submeter à vontade simples de um homem carnal que é o seu marido. Se você não consegue submeter ao seu marido, difícil, você não vai conseguir submeter ao Senhor. Mas para você submeter ao Senhor, você precisa submeter ao seu marido, porque isso convém ao Senhor. E é isso que nós devemos pregar através de atitude. É isso que os nossos filhos precisam ver dentro do nosso lar, coisas que eles não veem. É a mulher falando, é o marido se calando. Isso é o que nós devemos pregar em atitude. Então submeta ao seu marido. Eu não estou falando aqui de você ser aquela coisa doentia, escravidão, tudo que ele fala. Não, entre no seu quarto sobre isso, sobre a dívida, sobre a conquista, sobre essa guerra, sobre liderança, sente e conversa. Mas na hora que vocês saírem do quarto, que esteja com o seu marido. Às vezes a esposa acha que o caminho para a vitória é um caminho. O marido às vezes acha que é outro caminho. E nessa hora vocês vão ter que, o homem ali vai ter que tomar uma decisão. E deixa eu te falar, por incrível que pareça, eu não sei porquê, o homem geralmente, ele demora mais para funcionar. Ele demora mais para o software. Você, mulher, seja sábia. Deixa seu marido errar. Eu não sei porquê, com todo respeito, o homem geralmente, antes de ele ser inteligente, ele é um pouquinho burro. Ele empaca mesmo. Mas não significa que você vai deixar de submeter ele. E se ele errar, seja aquela mulher que submete ao seu marido. Não seja uma mulher gotejante. Deixa eu falar uma coisa. Sabe qual que é o princípio para você ter tudo do seu marido? Financeiramente, todos os aspectos, submetendo a ele. Porque quando você submete seu marido mesmo no erro, eu não sei se você tem consciência ou compreensão se o seu marido é homem de Deus ou não. Se você acha que seu marido é homem de Deus, você pode ter certeza, mesmo ele errando, ele vai aprender. E na hora que ele tiver que tomar uma decisão, você pode ter certeza, ele não vai tomar a mesma decisão errada 2 vezes. Mas ele vai aprender às vezes com erro. E a mulher é inteligente, eu não sei porquê. É muito mais sábia do que o homem. E ainda a mulher quer ser como o homem, impressionante isso. Às vezes eu tomo decisões na minha casa, eu lembro quando eu casei, eu tomei um prejuízo financeiro, eu acho que logo no começo de casamento, quase 30 mil reais, de fazer uma compra que não deveria fazer a compra. E a Eloá estava comigo, não, estou com você. Mas antes dela falar que estava comigo, ela falou assim, olha, eu não acho que você deve ir por esse caminho. Ela falou isso para mim. Mas eu vou, é de Deus, e não sei o quê. E eu fui, tomei um prejuízo, 30 mil reais. O que eu aprendi com isso? Eu nunca mais vou tomar uma decisão sem ouvir a minha esposa. Ainda penso 2, 3, porque 30 mil reais, mesmo hoje, é muito dinheiro para mim. Eu não quero mais isso na minha vida. Então, mas depois que eu tomei na cabeça, minha esposa falou, está vendo? Eu avisei. Imagina se o senhor também falasse para você, está vendo? Eu avisei para você não casar com ele. Mas casou, o que é isso? O senhor não vai falar isso para você. Ele vai até o final com você. Então, submeta. É isso que a palavra de Deus fala. Pois isso convém ao Senhor. E aí depois o que ele fala? Por isso que todo casal deve submeter os seus sonhos, casamentos, empreendimento, criação de filhos, à palavra de Deus. Minha irmã, conheça a palavra de Deus. Minha irmã, ouça a Deus.
Você pode ter certeza que no momento de maior crise conjugal que você vai ter no seu casamento, o Senhor sempre vai falar, submeta a Ele. Depois você vai entender lá no final, por que o Senhor fala, submeta a Ele. E aí depois ele fala do marido. Aí o que ele fala do marido? Verso 19, olha aí. Maridos, amai as vossas esposas, e não a tratai com... Amor aqui não é sexo, meus irmãos. Sexo está no pacote, é muito bom, mas não é isso que ele está falando. O que ele está falando? O amai aqui é aquele amor ágape. O amar aqui é aquele amor que na verdade é um respeito. O amar aqui é falar de você, colocar essa mulher numa posição maior do que a sua própria vida. É isso que ele está falando aqui. Maridos, amai. E é interessante que esse amor ágape que ele fala aqui é aquilo que Jesus falou em Efésios. Da mesma forma que Jesus, ele amou a igreja, dando a sua vida, assim você tem que amar a sua esposa. Abre lá, eu não sei se você conhece esse versículo, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja? Comprando um tênis de R$5.800, deixando a mulher que não pode fazer cabelo, não pode fazer... Foi dessa forma, ele se sacrificou por ela. Então você percebe que a parte mais crítica, a parte mais pesada, não está com a mulher, está com o homem. Porque tem mulher que reclama, eu tenho que submeter isso. E é interessante que você só vai ter uma mulher que submete a você quando você amar essa mulher de todo o coração. Quanto mais você amar ela, lembra que eu estou falando, não estou falando de sexo. Quanto mais você honrar, quanto mais você respeitar essa mulher, mais ela vai te submeter, mesmo em situações que ela não concorde. Mas lembra, a submissão não é cega. Você precisa submeter sabendo que na verdade, por exemplo, é muito comum a gente ver no nosso meio, os homens às vezes são confrontados. O seu marido já foi confrontado por alguém dentro da igreja, do trabalho? E o que você, como uma mulher de Deus, o que você falaria para o seu marido? Quando o seu pastor fala para o seu marido, todo respeito, vira homem, acorda mais cedo e vai trabalhar. Aí o seu chefe lá, você está sendo mandado porque você está sendo preguiçoso. Você é um preguiçoso por conta disso, nós te mandando. O que você, como mulher de Deus, falaria para o seu marido? E geralmente o que acontece? Quando o marido não vê, quando o menino e a menina não vê a esposa submetendo ao marido e o marido amando a esposa, o que acontece com esse menininho? Ele vai chegar para a esposa, porque a esposa para ele vai ser uma mamãe, vai chegar para a esposa e falar assim, olha, eu vou sair dessa igreja. Onde já se viu uma pessoa falar um negócio desse para mim ir trabalhar? Eu vou sair da igreja. Aí o que a mulher fala? Aquela espiritualidade carnal. Eu sigo o meu marido. Não, você não tem que seguir seu marido. Aí você tem que se posicionar como uma mulher de Deus. Vai orar, vai ouvir de Deus. Será que Deus errou em colocar uma pessoa para falar o que você... E aí você tem, com toda a sabedoria, com todo o respeito. Mas antes de você falar com seu marido, vai lá na despensa da sua casa, pega um pirulitinho que era do seu filhinho, entrega lá para o seu marido. Olha, chupa esse pirulitinho. Mas deixa eu falar, eu acho que você deveria meditar naquilo que o seu chefe falou para você. Eu acho que deveria trabalhar mais mesmo. Eu acho que deveria estudar mais mesmo. É diferente de você falar assim, não, eu vou seguir o meu marido. Pelo amor de Deus. E aí o marido fala, ame a sua esposa. É interessante que o amor ao marido, como que eu posso dizer? Ele impede o amor que o marido deve ter pela esposa, o impede de agredi-lo verbalmente e através de atitude. Só pelo fato de você amar a sua esposa, de você honrar a sua esposa e de você respeitar a sua esposa, isso impede de você falar o que você deseja sobre a sua esposa. O que Jesus falou lá no Getsemane? Eu não quero morrer, mas seja feita a sua vontade. E às vezes eu sei que muitos homens não têm vontade de respeitar a esposa. E às vezes eu sei que tem muitos homens que nessa hora não querem valorizar a esposa. Mas pela decisão que você fez para o Senhor de amá-la, você vai valorizá-la. Você não vai falar um A para ela. Você não vai tocar a identidade dela, mesmo ela merecendo. Por quê? Porque convém também ao Senhor. Então, o marido que ama, o amor que você tem pela sua esposa tem que ser um amor que vai te impedir a falar aquilo que vai tocar na identidade da sua esposa. Se você, toda vez que você briga com a sua esposa,
E aí os jovens vão aprendendo, tá? Depois eu vou na parte de vocês. Mas tudo isso você vai aprendendo, é interessante que tudo isso, você percebe que é amor, é o que o Senhor está falando. E Paulo está falando para a igreja de Colossenses. Se você ama a sua esposa, você jamais vai tocar na identidade dela, mesmo ela merecendo. Você jamais vai falar o que ela precisa, você vai falar o que ela representa para mim. Então, a mulher, ela precisa ser elogiada tanto nos bastidores, como em público. Abre lá a Bíblia, lá em Cantares 4:7. O amor, então, impede você de agredi-la com palavras e com atitudes. O que ele também fala? Não tratais com amargura. O que é amargura aqui, meus irmãos? O que é amargura, meus irmãos? Amargura é aquela coisa amarga. Simples assim, né? Então, por exemplo, quem toma café aqui? Quem é viciado em café aqui? Aí toma aquele café gostoso, maravilhoso. Aí depois você encontra um homem e fala assim, olha, tem que tirar o açúcar do café. Ah, eu também não vou mais tomar café, que não sei o quê. Ele tomou um café o quê? Amargo. Mas eu sou apaixonado por café. E a mulher, a mesma coisa, a mulher. A mulher é apaixonada pelo seu casamento. A mulher é apaixonada por ter filhos. Antes de ter filho, a mulher sonha com o marido. A mulher sonha com a casa. O marido só sonha com uma coisa. Mas a mulher sonha com ter filho. Sonha em passar a camiseta do marido. Sonha em ver o marido liderando. Sonha em ver o marido empreendendo. Geralmente a mulher sonha com essas coisas. Mas a palavra de Deus fala que a mulher não tem o poder de amargar o casamento. Mas o homem tem. É quando ele chega e realmente não ama a sua esposa. E o que você transmite para os seus filhos quando você não valoriza, não respeita a sua esposa? Você está levando jovens delinquentes ou mulheres que provavelmente vai imprimir e vai transferir a sua mesma conduta. Por isso que ele fala, não tratai com amargura. Se tem uma pessoa que sabe tratar com amargura, é o homem. Ele consegue tirar daquilo que é muito prazeroso, fazer uma coisa que é amarga. É tirar prazer naquilo que é prazeroso. A pessoa casa com grande expectativa, que não sei o que, passa 6 meses, nossa, eu não aguento mais minha casa. Isso é amargo. Através de atitudes, E é interessante, abre lá, como eu falei para você, então o marido, ele deve valorizar a esposa mais do que o seu próprio empreendimento. O marido deve valorizar a sua esposa mais do que a sua vida profissional. O marido deve valorizar a sua esposa mais do que o seu próprio ministério. Porque o crescimento dessas coisas que eu estou te falando está associado à sua esposa, não está associado a outra pessoa. E você tem que amar, não o seu filho, você tem que amar a sua esposa. O amor que você tem pelo seu filho é um outro tipo de amor. Mas esse tipo de honra, de respeito, de você colocar a sua esposa numa posição que só está abaixo do próprio Cristo. Essa é a posição do homem. O que fala lá em Cantares 4:7? Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Aleluia, não tem que falar isso, aleluia, você tem que falar isso para sua esposa. Você não tem defeito. Eu quero te lembrar todos os dias, o que seria da minha vida se você não entrasse na minha vida? É isso que é amor. É colocar a sua esposa na posição devida. E é interessante, abre lá em Provérbios capítulo 31, Provérbios 31, 30 a 30. E você também tem que elogiar sua esposa em público. E as pessoas também precisam elogiar sua esposa. Olha o que fala, enganosa é a graça e vã, e formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aí o que fala no versículo 31? Dá-lhe do fruto da lei, do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. É interessante que ninguém louva as obras do homem, mas da mulher louva, da mulher virtuosa louva. As pessoas às vezes me veem com um certo tipo de roupa, eles não me valorizam. Provavelmente eu acho que foi a Eloá que... Nossa, o que a Eloá fez com o pastor Fábio? Nossa, aquele cabelo ali, nossa, o pastor... Não, Eloá. Isso é a característica de uma mulher que é amada pelo seu marido. Tudo que ela tem, ela transfere para o seu marido. E isso é exalado no seu ministério, no seu empreendimento. E é interessante que ele nunca vai ter vergonha de falar, é minha esposa, é a minha mulher. Então, não está no esboço, mas abre lá no verso 10 ao 17, para a gente ler rapidamente, para você entender qual é a consequência que você vai ter na sua vida quando você ama a sua esposa. Coloca na NTLH, que é Provérbios 31, verso 10. Rapidamente.
Como é difícil encontrar uma esposa, uma boa esposa, a mulher virtuosa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Meus irmãos, fala uma coisa. É graça de Deus você casar com uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa. Porque a palavra de Deus não fala que o homem vale nada, mas fala que o homem que encontra a mulher vale tudo. E aí você se conecta com ela, e vocês dois têm muito valor. E a mulher quer ser que nem a mulher quer a posição do homem ainda. Você conhece algum versículo? Aquele que encontrar um homem de Deus, encontrou a maior riqueza. Não, você não encontra isso. E aí o que ele continua falando? Verso 11. O seu marido confia nela. E nunca. Por que você fica pobre, meus irmãos? Não é porque a economia do país deu problema. Você fica pobre, é porque você não investe no maior empreendimento da sua vida, que é o seu casamento. Você não valoriza a pessoa que precisa ser valorizada, a sua esposa. Quando você valoriza a sua esposa, por exemplo, se o seu filho ou a sua filha levantar a voz para sua esposa, o que você vai fazer? Na hora você tem que se levantar e falar assim: olha, você é muito importante para mim, Juninho, Mariazinha, mas existe uma pessoa que é muito mais importante. Se da próxima vez você levantar a voz para sua mãe, o chicote vai estralar. O seu filho precisa ver isso. Por que hoje tem uma geração de jovens que não submete a autoridade de ninguém? Porque ele não vê isso dentro de casa. Aí o povo entra, grita com a esposa, e nem você deve gritar com a sua esposa. Mas é interessante, olha só o que ele está falando, meus irmãos. Aquele que encontra uma mulher, dificilmente vai ser pobre. Então você percebe, são princípios que o Senhor está falando, que se você praticar isso no dia a dia da sua vida, não tem como você ficar pobre, não tem como você não empreender. Olha que depois ele continua falando, verso 12. E em todos os dias da sua vida, ela lhe faz bem, e nunca lhe faz mal. Pastor, mas semana passada ele me fez mal, porque faltou você amar ela, faltou você respeitar ela, faltou. Aí o que ele fala no verso? O seguinte, olha lá. E esta está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. Olha só, quem encontra uma mulher de Deus, primeiro, uma mulher de Deus não é uma mulher desocupada, é uma mulher ocupada, trabalhando em prol do seu ministério, em prol do seu empreendimento. Às vezes ela pode não estar lá no mesmo empreendimento que você, mas o que ela está falando? Que essa mulher está ocupada passando roupa, ela está ocupada fazendo comida para você, está ocupada trabalhando e cuidando do seu maior bem, que são os seus filhos. Alguém fala no verso 14? De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Verso 15. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Agora você que é homem, eu e você que é jovem, você consegue se imaginar acordando 5 horas da manhã, fazendo café da manhã para os filhos, fazendo café da manhã para a esposa, depois indo no trabalho? Você não consegue fazer isso, mas a mulher consegue. Ainda faz isso com 40 graus de febre. E o Senhor só fala uma coisa que você tem que fazer para essa mulher: ame ela. Ame ela. Sem esperar nada em troca. Assim como Jesus amou a igreja, entregando a sua vida. Entrega a sua vida para a sua esposa. Infelizmente tem maridos que entregam a sua vida para os seus filhos, entregam a vida para o seu empreendimento, entregam a sua vida para a sua vida profissional. Deixa eu te falar, o seu destino é miséria. Você pode ser rico, mas vai ser miserável. Mas a palavra de Deus fala: aquele que encontra uma mulher virtuosa, jamais vai ficar pobre. Jamais vai deixar de empreender. Jamais vai ter filhos que vão se desviar pelo mundo. Mas como que eu sustento essa mulher? Amando ela. Amando ela. Lembra que eu falei para você, eu estou falando de sexo, estou falando de respeitar, de você colocar a sua esposa na prateleira mais alta de prioridades da sua vida. Se você tem problema de voltar para casa, porque vai encontrar com a sua esposa, alguma coisa está errada. Se você tem dificuldade de valorizar a sua esposa em detrimento aos seus filhos, alguma coisa está errada. É isso que Paulo estava falando. Vocês estão desvirtuando os valores aqui. E vocês vão para um caminho que não tem volta. E aí depois, verso 20, aí esse do conjugal, como eu falei para você, eu não quero falar curso de casais, essa é outra coisa. Aí chega lá no
Colossenses capítulo 3, 20. Aí ele fala de outra função. Ele já não fala de marido e esposa. Ele fala de pai e filho. Vamos lá. Verso 20. Filhos, é dever cristão de vocês. RA agora, põe lá. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Agora deixa eu perguntar para vocês jovens, que fazem vigília, que vão para a célula, que fazem aquelas coisas, que sonham em casar. Quem que você quer agradar? Você quer agradar aquele rapazinho, aquela mocinha, ou vocês querem agradar a Deus? Fala para quem que vocês querem agradar. Porque a decisão de vocês não é neutra. Uma vida bem sucedida não está associada com quem você vai casar. É com quem você vai submeter e com quem você vai agradar. E o que ele está falando? Filhos, não é nem submeter, obedeçam aos seus pais. Em tudo. Hoje nós vemos uma geração que só submete aquilo que lhe dá prazer. Mas deixa eu te falar para vocês. Eu preguei na parte da manhã. E na palavra de Deus, a palavra filho, ela tem 3 conexões, 3 sentidos. Ou é filho se fala de um bebê, ou é filho imaturo, ou é filho maduro, adulto. A mulher submete e o filho obedece. Qual que é a diferença de submissão e obediência? Submissão só submete uma pessoa madura. Uma mulher abrir mão de coisas legítimas em detrimento ao ministério do marido, é porque ela é madura, porque ela sabe, o sucesso do meu marido é o meu sucesso. Isso é maturidade. Por isso que eu vou ter que abrir mão de coisas momentâneas. Agora, o que é obediência? Obediência tem a ver com o quê? Imaturidade. Por que os pais têm que obedecer aos filhos? Porque eles não são maduros. Simples assim. E a palavra de Deus fala o que é desobediência. Desobediência é rebelião. É um dos pecados mais perversos na palavra de Deus. É um pecado onde originou todas as coisas. O pecado aqui não é fazer sexo de casamento. O pecado simplesmente é não valorizar os ensinamentos do pai. É não valorizar aquilo que o seu pai está ensinando. É interessante. Aí se você vê a vida de Salomão, a palavra de Deus fala quando Salomão era criança: ouça os ensinos do seu pai e da sua mãe. Compre conhecimento. O que um jovem tem que fazer? O jovem tem que comprar conhecimento. O jovem tem que aprender a empreender com o pai, para que quando ele chegue na idade madura, ele consiga fazer o que ele deseja fazer. Mas qual que é a função do filho? Obedecer. E quem que ensina o filho a obedecer? É o pastor? É o líder de jovens? Lógico que não. O filho dos jovens, na verdade, líder de jovens, o pastor, um discipulador, ele só vai falar para você, vai olhar para o Senhor. Mas quem que ensina o filho a submeter? É o pai, é a mãe. O pastor dessa igreja, ele pode ter muita unção, muita autoridade, mas ele não tem mais autoridade sobre o seu filho do que você. Por isso que Paulo estava ensinando: filhos, obedeçam ao seu pai. Ele não falou: filhos, obedeçam ao apóstolo Paulo, porque quem tem autoridade são os seus pais, não é o apóstolo sobre vocês. Então, e aí fala que a única forma de você agradar a Deus na estrutura familiar é obedecendo ao seu pai. E por que você tem que obedecer ao seu pai? Porque você não tem maturidade ainda para viver o que você gostaria de viver. E hoje nós vemos numa geração onde os jovens questionam o próprio pai, a própria mãe, como se tivesse maturidade do pai e da mãe. E ainda questionam a autoridade e a maturidade do pai e da mãe. Não é comum isso? Mas por que isso acontece? Porque esse filho ou essa filha, eles não viram a sua mãe submetendo ao seu pai. Ele não viu o pai amando a sua mãe. E isso vai distorcer muitos valores dentro do lar. E ele vem para a igreja. Aí acha que as coisas estão acontecendo, o culpado é o pastor, é o líder de célula. Não é. O problema é que não aprendeu a obedecer. Obedecer. Lembra que eu falei para você? Submissão da mulher em relação ao marido está associado às mesmas coisas que vocês vão conquistar. O seu filho, depois que casar, ele tem que trabalhar para conquistar as mesmas coisas que você. Se o seu alvo é comprar casa, todo mundo na sua casa tem que trabalhar em prol de comprar essa casa. E quando o seu filho vai parar de obedecer ao pai? Quando ele se tornar maduro e estiver preparado para casar. Aí ele não precisa mais obedecer você. Até lá ele tem que obedecer. O que é maturidade que você está falando? E esse filho aqui que fala, filhos, ele está falando que sentido? Crianças. Pessoas imaturas, pessoas que não é madura financeiramente, pessoas que não são maduras emocionalmente, pessoas que não são maduras espiritualmente. E aí nós temos um buraco no nosso meio. Nosso meio que eu falo no contexto como um todo. São pais que na verdade não entenderam
que o seu alvo em relação aos seus filhos é trabalhar os seus filhos para casar. Eu jamais vou falar qual a idade que seu filho tem que casar. Mas tem coisas que são coerentes. O que a lei permite? A lei fala que até os 16 anos o pai pode autorizar o filho a casar. Antes disso não pode. É lei. E aí eu vou deixar o meu filho entrar no... Não, acho que não. E o filho vai ficar mal? Vai ficar mal. Vai ficar desolado, frustrado, vai ficar, mas é isso que vai fazer o seu filho se tornar um homem. Agora, se você não consegue entender que isso faz bem para o seu filho, acabou, você entregou o seu filho para essa sociedade. Você entregou o seu filho para viver algo, na verdade, você está conduzindo o seu filho para ter uma pessoa, provavelmente, viver uma vida fraca, financeiramente falando, espiritualmente falando. E é interessante que ele continua falando, verso 21, olha só. Então, filhos, conselho que seu pastor te dá, não submeta a mim não. Obedeça aos seus pais, mas obedeça em tudo, porque a obediência tem que ser integral, não é só aquilo que te agrada ou não. Se você vir aqui falar comigo, eu vou falar o que a palavra de Deus fala em relação à sua função dentro da estrutura do lar e da igreja. Mas o que a palavra de Deus não isenta a ninguém é o seguinte: submeta, obedeça o seu pai. Quando você vai deixar de submeter o seu pai? Quando você tiver o mesmo nível de maturidade que seu pai, financeiro, emocional e espiritual, ao ponto de estar à frente de uma família. Aí você está liberado disso. Até lá você precisa fazer o quê? Guardar os seus sentimentos, guardar seu coração. Abre lá se eu não me engano é Gênesis capítulo 4, verso 6. Não está no esboço, tá, meus irmãos? Aí depois quem ouve a gravação. Olha só o que o Senhor fala para Abel. Caim quer dizer. Então lhe disse o Senhor: por que andais irado? E por que descaiu o seu semblante? O que ele provavelmente falou para o Senhor? O senhor não deixou eu namorar? O Senhor não deixou eu andar com aquele grupo de pessoas? E o Senhor está perguntando, por conta disso, você caiu o seu semblante? Aí o que ele falou em seguida, verso 7? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia procederes maus. Eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti. Aí o que ele fala? Mas a ti cumpre a dominar o quê? Os seus desejos e os seus pensamentos. Quem que ensina o filho a dominar os seus pensamentos e os seus desejos? É você, pai e mãe. Aí depois, vai lá, Colossenses, verso 3, verso 21. Aí o que ele fala logo em seguida? Não irritei os vossos filhos. Então, para você, filho, eu só tenho isso para ensinar. Obedeça seu pai em tudo. Você pode ter certeza. É interessante que ele fala, que quando você obedece seu pai em tudo, o que ele fala? Que você vai ter uma vida bem-sucedida. Então, uma vida bem-sucedida não está associada na faculdade que você vai entrar. Uma vida bem-sucedida não está associada se o seu pai é muito rico e vai te deixar uma herança muito boa. Uma vida bem-sucedida, segundo a palavra de Deus, é aquele filho que submete ao pai e honra o pai e ouve todos os seus conselhos. Se seu pai está falando, espera. Mas pastor, meu pai não é convertido. Você pode ter certeza, Deus vai enviar um pai espiritual para você. Essa é a estrutura familiar que a nossa geração precisa ter, que você precisa ensinar através de atitudes. E aí depois ele continua, volta a falar com o pai e com a mãe. Pois não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Seus pais te irritam? Não pode falar. Você irrita seus filhos? Sim ou não? Porque a palavra de Deus fala que é pecado irritar o filho. A palavra de Deus fala que é pecado não amar a esposa. A palavra de Deus fala que é pecado você não obedecer aos seus pais. A palavra de Deus fala que é pecado você não submeter ao seu marido. Assim como a palavra de Deus fala que é pecado você irritar seus filhos. Mas como que você irrita os seus filhos? Digamos que o Juninho está jogando videogame e ele deveria estar estudando para a prova lá na escola que você está pagando. Aí você está vendo, estou pagando e o Juninho não valoriza o que eu estou pagando, está lá estudando. Você fala, Juninho, Maria, vai estudar. E ele não vai. Vai estudar! Terceira vez você vai lá, desliga o videogame, tira o videogame, só vou devolver o videogame quando você estudar e tirar 10 e não sei o quê. Você acha que o Juninho vai ficar com raiva ou não? Vai ficar irritado ou não? Mas não é essa irritação que a palavra de Deus fala. Porque essa irritação é boa.
Porque tem coisas que, por mais que os jovens hoje falam, nós estamos no tempo da graça, mas até você só vai entrar no tempo da graça quando você casar. Tem isso, a lei é boa, meus irmãos, a lei não é ruim para certas coisas. E é interessante, o que significa esse irritar aqui? Esse irritar significa, eu coloquei aqui, esse irritar, ele tem a conotação de você estimular algo no seu filho. Então, quando você é coerente com aquilo que você ensina para o seu filho, você está estimulando o seu filho a viver algo fora do tempo. Como eu falei para você, hoje você precisa entender o que pode estimular o seu filho a viver coisas que não é para ele viver agora. Relacionamentos errados, escolas, ensinos, nada é neutro, o que ele assiste, o que ele vê. Essas coisas podem estimular o seu filho. Às vezes, a irritação não vai vir de imediato. Essa irritação vai vir 3, 4, 5 anos depois, quando ele casar. Aí seu filho vai estar irritado com a sociedade, mas na verdade, você que estimulou o seu filho a viver algo que não deveria ter vivido naquela hora. Então, por exemplo, quando você estimula... Eu lembro quando, eu falei hoje de manhã, né? Quando eu vim para a videira, a minha mãe não tinha muito conhecimento assim de curso e tal. Ela falou assim, vai conhecer as menininhas, vai namorar com as menininhas. Até que, aí o pastor foi conversar com ela, minha irmã, começou a falar sobre os padrões de Deus. Ele falou assim, olha, no meu caso, ele falou assim, o Fábio precisa concluir a faculdade. O Ricardo precisa fazer isso, o Maurício precisa fazer isso. Ele começou a falar conselhos. Porque eu jamais vou falar para você o que você vai falar para os seus filhos. Mas você precisa saber em Deus aonde o seu filho vai chegar. Porque o destino do seu filho está associado às suas escolhas, em relação a disciplinar eles. Em relação a falar, pode, não pode. E por que ele tem que obedecer você? Porque ele não tem maturidade. Então, por exemplo, aí você está estimulando o seu filho a se relacionar com 13, 14 anos de idade. Com 13, 14 anos de idade, o que um adolescente tem que fazer? Brincar, se divertir, liderar uma célula, aprender a empreender, admirar o pai, admirar a mãe. Aí ele não faz isso porque nessa hora ele está focado o quê? Num relacionamento. O que você está fazendo? Você está estimulando ele. Você está estimulando ele a viver algo que não deveria viver naquele momento. Aí o que acontece? Hoje aparentemente pode ser neutro. Aí vai se passar 10 anos. Aí ele vai fazer a faculdade. Ele vai fazer a faculdade, ele começa a fazer a faculdade quando está se relacionando. Aí o que acontece? Ele perde o foco. Ele não empreende como poderia empreender. Ele não aprende como poderia aprender. O que vai acontecer? Ele vai crescer, provavelmente ele vai ser um casal pobre, que não tem condição de sustentar. Você vai ter que ficar sustentando ele, justamente porque você estimulou ele a viver algo que não deveria viver naquele momento. E isso é pecado. E aí o que acontece com ele? Aí ele chega, casa. Você imagina aí, seu filho casa. Casou, 5 anos de casar, uma briga, porque o marido não consegue sustentar o sonho da esposa. E eu falo para você, como é feliz o homem que consegue sustentar todos os sonhos da sua esposa. Eu quero pintar o cabelo, pode pintar, eu quero fazer viagem, mas vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter condição nem de levar a sua esposa ou seu marido para comer no Burger King aqui do lado, porque você está vivendo algo fora do tempo. Mas quem tem que ensinar isso para o filho? É o pai. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar irritado com a sociedade, vai ficar irritado com o seu chefe, vai ficar irritado com o seu pastor, vai ficar irritado com todo mundo. Mas por que ele está irritado? Porque os pais estimularam esse menino ou essa menina a viver algo fora do tempo. Por isso que a palavra de Deus fala, há tempo para todas as coisas. Há tempo para você empreender, há tempo para você aprender, há tempo para você conhecer, há tempo para você ganhar dinheiro, e há tempo para casar. E há tempo para você ter filho, há tempo para tudo. Mas quando você começa a viver as coisas fora do tempo de Deus, meus irmãos, você vai trazer coisas. Então, e é interessante que esse irritar aqui dos filhos, ele fala nesse sentido. Não irrita. Aí o que ele fala? O que acontece quando você estimula o seu filho a viver algo fora do tempo? Ele vai virar uma pessoa desanimada e provavelmente vai afetar o casamento, provavelmente vai afetar a vida financeira, provavelmente vai afetar a vida profissional. Mas pastor, aí eu não consegui, já está não sei o quê. Então estabeleça, como eu falei para você, eu não quero falar curso de casais nem criação de filhos. Mas você percebe que tem funções dentro de um casamento. Então você percebe que o seu filho vai se tornar próspero, não é porque ele está se relacionando mais cedo. Ao contrário, se ele começar a se relacionar mais cedo, antes do previsto, ao contrário. A probabilidade de ser uma pessoa pobre, e a probabilidade de você ter que ajudar ele financeiramente para o resto da vida, é muito grande. É isso que você quer para o seu filho?
Mas com certeza, se você fizer isso, você vai irritar ele. É isso que ele está falando aqui. Aí perde o quê? O ânimo. Ele perde a força. Ele perde a coragem. É isso que Paulo estava falando para a igreja de Colossenses. Porque essas pessoas, elas estavam sendo estimuladas pela cultura daquela sociedade. Eles estavam trazendo esses valores para dentro da igreja. E Paulo começou a falar, olha, é isso. É essa a forma. Então você percebe que ter uma vida bem sucedida não está associada à questão quanto você tem dinheiro na conta hoje. Se você tem um pai rico, não está associada a isso. Está associada com os princípios e funções dentro de um lar. E para nós encerrarmos, aí depois ele fala de princípios de Deus, o quê? Em relações de servos e senhores. O que ele fala ali? Colossenses capítulo 3, se não me engano é verso 23. Aí, servos. Então, você viu, ele falou para o marido, para a esposa, para os pais, para os filhos. Como que o filho tem que tratar o pai? O pai em relação ao filho, o que ele tem que ver? Ele tem que ver o propósito de Deus em relação ao filho. Na verdade, vou até mais além. O pai aqui, ele tem que trabalhar para que o filho... eu sei que tem jovens que casam com 25, 26, 14, 15, então todas essas coisas. Mas o pai e uma mulher, ela tem que trabalhar para que o seu filho case o mais cedo possível. Porque o propósito de Deus na vida dos seus filhos vai começar quando eles se casarem. É nessa hora que o plano de Deus sobre a vida dos seus filhos vão se realizar. É nessa hora que eles vão pelejar a batalha deles, mas quando eles casarem. Então a função do pai e da mãe em relação aos filhos, o que é? É ensinar os seus filhos, a preparar os seus filhos para casarem. Quando isso vai acontecer? Quando eles estiverem maduros. O que é maduros? Aptos, financeiramente, espiritualmente e emocionalmente. Mas para que isso aconteça, quem que vai ensinar os seus filhos a fazerem isso? Você, pai. Se você não faz isso, o que o Senhor vai colocar? Você vai colocar um líder na vida dos seus filhos. Por quê? Porque é necessário um homem e uma mulher ter uma maturidade espiritual, emocional e financeira. O que vai acontecer com isso? Aí vai ser um ciclo vicioso. Essa mulher vai submeter ao seu marido. E esse marido vai amar a sua esposa. Aí vai vir outra geração de filhos. O que vai acontecer? A nossa sociedade vai começar a imprimir o padrão de Cristo hoje na sociedade. E aí depois ele fala aqui dos servos. Servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. O que ele está falando aqui? Eu já perdi aqui, foi meu horário. Mas o que ele está falando aqui? Não sei se você sabe, naquela igreja havia muitos escravos. Existiam escravos crentes e haviam patrões e senhores que também eram os escravos. O que o Senhor está falando? Independente da sua função, sirva ao Senhor, porque todos pertencem a Ele. E todos têm a importância. Isso fala lá em 1 Coríntios 7, 21 a 24. Então hoje, o seu filho, ele não tem a maturidade ainda, que deveria ter. Mas o que o Senhor fala? O fato de ele não ter a maturidade não significa que ele é mais importante do que o pai. Trate ele com devido valor. Então você vê que aí eu já não tenho mais tempo, aí começa a falar da esfera do quê? De liderar. Por que o homem precisa liderar? Por que a mulher precisa liderar? É o que o Senhor está falando aqui. E por que as pessoas não querem liderar? E para nós encerrarmos, eu queria que o pessoal do louvor subisse. Eu gostaria que você abrisse lá em Colossenses capítulo 3, 23. Aí é o que eu quero falar, por isso que eu precisei passar por tudo isso. O que fala lá em Colossenses 3, 23? Aí ele fecha o assunto de pai, mãe, filho, filha, esposa, líder, liderado. Ele fala sobre todo mundo. Aí ele fecha com tudo isso falando o seguinte: tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração. Então, quando você tiver que submeter ao seu marido, submeta de todo o coração. Ame a sua esposa de todo o coração. Mesmo você não concordando, mesmo emocionalmente está mal, porque você tem que submeter uma direção que aparentemente não te dá muito prazer, jovem. Obedeça o seu pai, de todo o coração que ele fala.
para com o Senhor e não para com os homens. Esse é o segredo. Por que você não consegue viver uma vida bem-sucedida dentro do seu casamento? Porque você deve servir a sua esposa como se fosse ao Senhor. Você não submete a sua esposa, você se submete ao Senhor. Você não ama a sua esposa, invertir, né? Você não ama a sua esposa, você ama ao Senhor. Você não obedece aos seus pais, você obedece ao Senhor. Você não lidera para homens, você lidera para o Senhor. Aí o que ele fala? Fazendo dessa forma, vai lá no verso 24. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Coloca uma coisa na cabeça. O Senhor sempre vai te recompensar. Mesmo em dias que você não gostaria de exercer a sua função, mas mesmo exercendo, o Senhor fala, eu vou te recompensar. Eu sei que tem dia que é difícil submeter ao marido. Por isso que o Senhor fala, você não submete ao seu marido, você submete a mim. É interessante que quando você serve as pessoas, você ama as pessoas, você submete as pessoas, você obedece às pessoas, como se fosse para o Senhor, o que o Senhor fala? Eu vou te recompensar. Então, por que o seu marido não consegue te amar como ele deveria te amar? Porque você faz como se fosse para ele, ou como você faz esperando recompensa de si próprio. Mas quando você coloca o Senhor na equação, é o próprio Deus que vai converter o seu marido, é o próprio Deus que vai mudar a sua esposa, é o próprio Deus que vai interceder em prol do seu filho. Mas primeiro você precisa entender, tudo que nós fazemos é para o Senhor. Um dia nós vamos prestar conta da esposa que nós amamos, do marido que nós submetemos, e dos filhos que nós educamos, e dos pais que nós obedecemos, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor, nada do que nós fazemos é neutro. É interessante quando você serve o Senhor, mesmo quando você é injustiçado, você é recompensado. Olha o que fala no verso 24, ciente, e Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, verso 25, pois aquele que faz injustiça, receberá o troco da injustiça feita, pois nisto não há acepção de pessoas. Às vezes seu marido foi injusto com você, você está lá submetendo ao seu marido, mas o seu marido não retribui como ele deveria retribuir. O que o Senhor fala? Continua submetendo a ele. Ele foi injusto com você, você pode ter certeza, eu vou ter com o seu marido. Mas você vai ser recompensada pelo dano que ele fez por você. Eu amo a minha esposa não faz os deveres, não sei o quê. O Senhor está falando, ela foi injusta com você, você pode ter certeza, eu vou ter com ela. E continue amando ela. Porque a injustiça que ela fez com você, você pode ter certeza, eu vou retribuir. Se existe uma pessoa que é melhor do que a mulher virtuosa, é o Deus que você serve, é o Senhor que nós servimos. O que está falando aqui em relação aos filhos? Pastor, mas é difícil de obedecer meu pai, porque ele é incoerente no que ele fala. Ele jamais vai falar, então se seu pai é incoerente, deixa de honrar o seu pai. Ele jamais vai falar isso. Mas às vezes quando o seu pai é incoerente nas coisas que ele fala, às vezes seu pai fala, não bebe, e o seu pai bebe. Não vê isso, o seu pai vê isso. Isso é incoerência. Mas a palavra de Deus não isenta você de honrar o seu pai, servir o seu pai, obedecer o seu pai. E ele fala, ele está sendo injusto com você, você pode ter certeza. Um dia o próprio Senhor vai ter com o seu pai. Mas a injustiça que o seu pai está fazendo com você, você pode ter certeza, o próprio Senhor vai retribuir, você fazendo como se fosse para o Senhor e não para o seu pai. É interessante que quando nós servimos ao Senhor, em todas as circunstâncias, Ele vai te recompensar. E Ele fala, qual que é a recompensa aqui? A recompensa da herança, qual que é, meus irmãos? É a paz de Deus. Você não consegue ter paz no seu casamento por conta do seu marido tribuloso, por conta da sua esposa tribulosa, por conta dos seus filhos tribulosos. A palavra de Deus fala, exerça a sua função, que eu vou exercer a minha função dentro desse casamento. Eu vou converter o seu marido, eu vou converter a sua esposa, eu vou mudar o coração do seu filho. Como? Fazendo a sua função. Então sirva ao Senhor. Nós não convencemos ninguém. Você não tem poder de convencer o seu marido e nem a sua esposa. Você também não tem o poder de convencer os seus filhos, e você também não tem o poder de convencer a sua esposa. Mas a palavra de Deus fala, quando você faz o que precisa fazer para o Senhor, você está liberando o próprio Espírito Santo para interceder e transformar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e o seu casamento. Porque tudo que nós fazemos é para o Senhor.
Gostaria que você se levantasse. Eu gostaria de louvar agora. Mas enquanto nós estivéssemos louvando, eu sei que hoje foi mais uma palavra de ensinamento que inspirativa, mas as palavras de ensinamento são às vezes muito mais inspirativas do que a palavra inspirativas em si mesmo falando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como Paulo falou, você que é esposa, quando você olha para o seu marido, o que você vê? Se você vê Cristo nele, serva seu marido como se estivesse servindo a Cristo. Quando você vê a sua esposa, quais são as suas atitudes que você tem para a sua esposa? Como eu falei para você no começo, coloque a sua esposa na prateleira mais alta de prioridade da sua vida. Você pode ter certeza, todas as áreas da sua vida crescerão, só por você valorizar o maior bem da sua vida, que não são os seus filhos, é a sua esposa. E você que é pai, eu falo para você, daqui 10, 15, 20 anos, onde os seus filhos estarão? Às vezes o seu filho pode ter um chamado para ser pastor, mas pastor, aliás, pode ser pastor, empresário, eu não sei, mas independente do que eles forem, eles precisam ser maduros emocionalmente, eles precisam ser maduros financeiramente, eles precisam ser maduros emocionalmente falando. Quem que vai ensinar isso a eles? É vocês. Eu vou ajudar, mas quem tem autoridade não sou eu, é você. Por isso que Paulo falou, filhos, obedeçam aos seus pais, porque quem tem autoridade aqui é os pais. E filhos, reflita. Eu sei que nós jovens, eu me considero jovem ainda, mas agora estou casado. Mas eu lembro quando eu era jovem, na rede do jovem eu sonhava com tanta coisa. Eu sonhava em casar, ter filhos, e a maioria dos meus sonhos eu realizei. Eu sonhava em ter casa própria, que meu pai não tinha casa própria na época. Eu sonhava em ter carro quitado, coisa que meu pai não tinha na época. Tive tudo isso. Sonhei em ter filhos. Mas é interessante que antes que tudo isso acontecesse, Deus sempre colocou pessoas que pareciam que eram obstáculos para aflorar as minhas emoções. E quando as minhas emoções eram afloradas, o próprio Senhor fala, agora você domina essas emoções. Porque tem certas coisas que nós precisamos e vamos enfrentar, requer maturidade. Maturidade financeira, maturidade emocional, maturidade espiritual. Hoje nós vemos numa geração de jovens que não sabem o que querem, que não sabem nem conversar sobre política, sobre investimento, que não seja o seu caso. Sabe, se você não está na corte ainda, mas sonha em entrar na corte, mas antes de entrar na corte, fala, eu vou ter o melhor salário, eu vou ser o melhor partido, eu vou ser o homem que submete, porque é isso que a sua esposa precisa. E você, mulher, começa a profetizar sobre a vida do seu marido e fala, não vou abrir minha vida para qualquer homem. E quando você olhar para um homem, veja se tem essas qualificações que eu estou falando. Não estou falando de idade e nem de dinheiro, estou falando de maturidade. Se a pessoa que você quer entrar na corte não consegue respeitar o próprio pai, ele não vai te respeitar. Se ele não consegue submeter uma direção, se ele não consegue ser uma pessoa firme, deixa eu te falar, corra disso. Você está preparada, mas ele não. Aí vai ser outro momento. Mas tudo isso tem a ver com o quê? Com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. O ministério e o propósito na sua vida, você pode ter certeza, vai começar quando você casar. Então não queira viver algo fora do tempo. Então não perca seu tempo. Vai liderar, vai conhecer a Deus, vai empreender, vai sonhar. E quando as coisas começarem, vão acontecer no tempo certo e na hora certa. Vamos louvar o Senhor.